Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida. Pelas paixões purificai o coração. Então, olha o que Tiago diz aqui, né? Que nós devemos ser puros de coração, que nós devemos abandonar o orgulho, a soberba, a arrogância. Muitas pessoas não recebem milagre nas suas vidas porque são soberbas. Tem pessoas que o nariz, né, elas não reconhecem que necessitam mudar, que precisam mudar. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a palavra é bem clara aqui. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós nos sujeitamos debaixo da autoridade de Deus quando nós deixamos a arrogância de lado, a soberba, o orgulho de lado, quando nós reconhecemos humildemente que nós somos pecadores, que nós precisamos mudar, que nós necessitamos de transformação, de mudança, que nós precisamos abandonar muitas coisas na nossa vida. Quando nós nos tornamos dependentes de Deus por completo, aí sim, nós resistimos ao diabo, mas somente depois que estamos sujeitos à autoridade de Deus. Aí sim, a palavra diz ali, aí ele fugirá de vós. E Tiago diz mais: achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Em uma outra tradução, eu quero ler aqui, diz assim, né? Deixa eu só pegar aqui. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então aqui, Tiago, ele fala que nós precisamos nos aproximar de Deus. A palavra aqui ela é bem clara: achegai-vos a Deus, e ele acolherá. Então, no momento em que eu me aproximar de Deus, né, ele vai me acolher, ele vai me receber, ele vai me pegar no colo, ele vai me guardar, ele vai cuidar de mim. Mas eu preciso também, a palavra diz aqui, nós precisamos limpar a nossa mente, purificar o nosso coração. A mente dividida, porque tem pessoas que elas estão na igreja, mas muitas vezes a sua mente, ela ainda está lá no mundo. Ela ainda pensa como as pessoas do mundo, muitas vezes. Quando ela se depara com situações difíceis na sua vida, se ela não está sujeita à autoridade de Deus, ela começa a entrar em desespero. Ela começa a retroceder. É necessário a nos humilharmos, reconhecer Deus como supremo, soberano, criador de todas as coisas, aquele que nos criou, que nos formou. E nós precisamos reconhecer de que ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. E
Todas as coisas, elas foram criadas pela palavra de Deus. Bastava que somente o Senhor dissesse, verbalizasse para que aquilo se tornasse realidade. Quando ele disse haja luz, houve luz. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas e todos os seres. Tudo que Deus criou veio por meio da sua palavra criadora, exceto o homem. Você já parou para pensar que na criação do homem, Deus usou um método diferente? Houve um toque para moldá-lo. Deus tocou a terra, deu forma ao barro e então soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Diferentemente da criação das demais coisas, a criação do homem pressupõe intimidade e uma atenção especial do Criador. Então Deus, ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, ou seja, o que ele disse lá antes de nos criar. E façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Jesus estava com ele o tempo todo. Ele era a palavra, o verbo vivo. É Jesus. E façamos, ele disse em outras palavras, filho, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Só que Deus criou o homem de uma forma diferente, porque ele queria que o homem tivesse intimidade com ele. Mas para termos intimidade com Deus, nós precisamos abandonar muitas coisas na nossa vida. Pensamentos mundanos, desejos mundanos. Nós precisamos ser cheios do Espírito, nos esvaziar de nós mesmos. O nosso eu deve ser reduzido a nada. João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. É dessa forma que nós nos sujeitamos à autoridade de Deus quando nós queremos ser cheios da graça, ser cheios da presença, ser cheios do Espírito. Nós somos conduzidos e guiados por Ele. Quando nós nos tornamos dependentes dEle. Nós precisamos ser dependentes de Deus em tudo. Ele nos criou, Ele nos formou para isso. E Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. Isso é maravilhoso. Deus não criou o animal para ter um relacionamento íntimo com ele. Ele não criou a luz, o sol, não. Tudo ele criou para o homem. Ele criou tudo antes, ele projetou tudo antes. Ele criou todo o jardim do Éden para depois fazer o homem. Ele criou todas as coisas para depois fazer o homem. Ele fez o melhor. Ele nos deu o melhor. Deus nos entregou tudo em perfeito estado. Só que quando o homem pecou, ele teve que sair do jardim, ele teve que trabalhar, comer do suor do seu rosto. Mas mesmo assim, Deus não o abandonou. Deus cuidou quando ele saiu, Deus confeccionou roupas para eles, de peles de animais, para que eles pudessem sair de lá. Então Deus, ele sempre cuida da gente. Mas nós precisamos entender isso. Que é como se o Senhor nos falasse: eu toco em você. E o modo para que você tenha intimidade, e eu o moldo para que você tenha intimidade comigo. Antes mesmo de você existir, Deus já desejava se relacionar com você. Você já parou para pensar nisso? E foi Deus quem tomou a iniciativa de criar cada um de nós. Ter um relacionamento com Deus é genuinamente um grande privilégio. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus, ele nos criou como primícias da sua criação, o melhor. Por que você acha que Satanás, ele tem tanta inveja de nós? Porque Deus, ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. E isso gerou ciúme no coração de Lúcifer.
Isso desencadeou a inveja nele pelo relacionamento que Deus tinha com o homem no jardim. Você já parou para pensar, quando você lê Gênesis, a maneira como Deus vinha todos os dias falar com Adão? Todos os dias Deus tinha aquela intimidade com Adão, com Eva. Ele vinha conversar, ele vinha visitar. Você já parou para analisar isso? Que se não tivesse acontecido o pecado no mundo, até hoje seria assim. O homem teria essa intimidade com Deus. E hoje nós precisamos buscar para poder encontrar, bater para que a porta seja aberta. Nós devemos desejar e querer ser cheios dele, cheios da graça, cheios da presença, cheios do Espírito. Nós devemos desejar nos esvaziar do nosso eu, de nós mesmos e querer mais da presença dele, desejar ser o sal e a luz, desejar que as pessoas olhem para nós e sintam a presença dele. Porque tudo ele criou, ele formou para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele. Se nós não clamarmos, a palavra diz que as pedras clamarão. Então, nós necessitamos dele. Nós precisamos compreender isso de uma vez por todas. Deus nos criou para dominarmos e não para sermos dominados. Ele criou tudo e ele colocou tudo sobre o domínio do homem, os peixes, os répteis. Ele criou tudo para que o homem dominasse. Ele colocou no Éden os animais, Adão deu o nome para cada um deles. Adão deu o nome para cada ser, para cada animalzinho, inclusive para a esposa que ele teve. E a Eva, ela foi formada da costela. Foi diferente. Ela foi tirada do próprio homem. Porque quando ele viu aqueles animaizinhos, cada um com o seu parzinho, ele viu que ele estava só. Deus fez com que ele visse que ele estava só e que não era bom o homem viver só. Por isso ele criou uma auxiliadora, uma ajudadora, não um capacho. Mas para que a mulher estivesse sujeita ao amor, ao cuidado. A mulher, ela está ali para auxiliar o marido em algumas decisões. Ela está ali para ajudar, auxiliar. Por que a mulher, ela tem o dom, vamos dizer assim? Ela pensa em várias coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer isso. Se ele está focado no trabalho, ele está focado somente no trabalho. A mulher não, ela está ali no trabalho, mas ela está pensando o que ela vai fazer quando ela vai chegar em casa. Ela tem roupa para colocar para lavar, ela tem que se preocupar o que ela vai fazer de janta, ela se preocupa, eu tenho que pegar meu filho na escola, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A mente da mulher é diferente, porque Deus fez ela assim para poder auxiliar. Pensar diferente do homem. A mulher, ela tem uma visão mais ampla de algumas coisas. Por isso que é necessário que dentro de um casamento os dois tenham um diálogo, saibam decidir as coisas juntas, tomar decisões juntos. Para quê? Para que não fique depois aquela situação, você não me perguntou. Viu, eu te falei, você foi lá e fez o contrário. Para que não entre esse tipo de acusação. Então é necessário que os dois entrem num comum acordo. Vamos comprar uma televisão nova? Vamos. Você cuida das finanças, se você fez os cálculos e você viu que dá, da minha parte tudo certo. Então é assim que tem que ser. A esposa, ela tem que comprar as coisas, mas ela não tem que esconder do marido. A palavra diz que as raposinhas que minam a vinha,
as raposinhas, não são as raposas grandes. Então, às vezes, são detalhezinhos que estão ali escondidinhos, que estão deteriorando teu casamento, teu relacionamento, algumas omissõezinhas, algumas mentirinhas, que mentira é mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então, tem coisas que precisam vir para a luz. Como é que eu vou esconder do meu marido que eu comprei um sapato? Vai que eu me aperto e não tenho dinheiro para pagar aquele sapato, eu vou fazer o quê? Não, meu marido é consciente. Comprei isso aqui. Eu preciso comprar tal coisa. Então, nós precisamos entrar em comum acordo. Eu não posso omitir as coisas dele, esconder um carnezinho. Não. Então, por quê? Porque eu preciso vigiar. São essas brechinhas que muitas vezes são esses pensamentos divididos que a palavra fala aqui, que fazem com que relacionamentos não deem certo, hoje não se tornam mais duradouros. São estes pensamentos divididos que minam, pensamentos que a pessoa fica pensando assim, bah, mas e se eu tivesse casado com fulano, com a ciclana, como é que teria sido? Não, você casou com esta pessoa, você escolheu ela, então você tem que honrar, amar, respeitar ela. Você escolheu esta pessoa para a tua vida. Não adianta a pessoa querer se casar já com a mentalidade, se não der certo eu me separo, então não case. Muitos, eles entram num relacionamento. Eu me lembro que uma vez, um dia o pastor estava contando um testemunho que um irmão foi pedir uma orientação para ele. E ele disse assim, pastor, eu preciso me casar. Ele disse, por que você precisa se casar, irmão? Eu preciso de uma pessoa para lavar, para passar, para cozinhar. O pastor disse, só um pouquinho. Então, vocês não estão procurando uma esposa, você está procurando uma empregada. Então, faça o seguinte, contrate uma ou uma diarista para cuidar das suas coisas, porque a sua esposa você não vai tratar dessa forma. Você tem que cuidar dela, amar, prover. Você tem que cuidar dela como uma princesa, como uma joia que Deus te deu. Aí aquele homem disse, pastor, eu não tinha pensado nisso. Na minha mentalidade, a ajudadora era para isso. Então, muitos confundem isso. Claro, a mulher tem as suas funções dentro do lar, que é cuidar da casa, fazer a lista do supermercado, ver o que está faltando, o que precisa comprar, cuidar, colocar uma roupa para lavar, cuidar da casa, enfim, cuidar daquilo que é dela cuidar. Fazer o almoço, fazer a janta, fazer um lanche. Então, cada um tem as suas funções, Não que o homem não vai ajudar a dar um banho numa criança, a ir ao supermercado, a lavar uma louça, a varrer uma casa, ajudar na organização. Então, são tarefas que os dois dividem, porque hoje, na correria em que nós estamos, a gente sabe que a palavra está se cumprindo. Os dias estão sendo abreviados, parece que falta horas pra gente, Que a gente deita para dormir e parece, parece que o telefone já está despertando. A gente mal deitou ali, fechou os olhos, já tem que acordar. Por quê? Então, antigamente, anos atrás, a maioria das esposas não trabalhavam, elas ficavam em casa, cuidavam dos filhos, não existia creche. Então, nós precisamos entender que hoje tudo mudou. Então, a esposa trabalha para ajudar nas despesas, mas o marido também precisa compreender que ela tem uma dupla função. Ela tem o seu trabalho e tem mais as funções de casa, então ele também pode auxiliar na organização, colocar uma mesa, tirar uma mesa, lavar uma louça, varrer a casa, dar uma controlada nas crianças, Então são funções que são divididas, para que ninguém fique sobrecarregado, para que não tenha brechas, Então nós precisamos entrar num acordo hoje. Eu sou homem? Não. Muitos, infelizmente, foram criados assim.
Ah, eu sou homem, eu não faço, isso aí não é coisa de homem. Não. Hoje nós precisamos compreender que as coisas mudaram, por isso que a palavra diz que o nosso entendimento deve ser mudado. Hoje eu não posso mais pensar que, não, isso aqui o homem não pode fazer, não. O homem hoje são chefes de cozinha, cozinham melhor que as mulheres muitas vezes, né? Hoje nós temos pessoas que são homens que fazem organização de casas, de guardar roupas, são contratados para organizam, arrumam, deixam tudo impecável. Por quê? Tem aquele dom. Então, tem funções que não são só para o homem, não são só para a mulher. Quantas mulheres hoje trabalham, né, em obra? Quantas mulheres hoje são mecânicas, são eletricistas? Então, para você ver que hoje não tem mais aquilo, isso é de homem, isso é de mulher, né? Então, são muitas profissões que tem homens e tem mulheres trabalhando e ambos, né, tem que se ajudar. Então, assim é na nossa casa, assim é na nossa vida, né? Então, nós precisamos compreender. Não podemos ter essa mente dividida. Não podemos ter a mente dividida pelas paixões. Nós precisamos purificar nossa mente, purificar o nosso coração. Nós precisamos mudar o nosso entendimento, depender de Deus, colocar Deus acima de todas as coisas, priorizar a Deus. Depois o nosso casamento, depois vem a nossa família, depois vem o nosso trabalho. Nós temos prioridades na nossa vida. Em primeiro lugar, Deus sempre deve estar, tanto na vida do homem como na vida da mulher. A prioridade da vida de ambos deve ser Deus. Trazer o reino de Deus para dentro da sua casa, pegar uma Bíblia, ler com os seus filhos, ler com a tua esposa, ler um livro, desligar a TV, dizer agora é um momento, cada um vai ler um versículo, cada um vai ler um capítulo, ou você lê hoje, amanhã lê você. Aí nós vamos debater, nós vamos fazer um estudo. É necessário. Nós precisamos trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa, para a nossa família. E os que temem ao Senhor são atraídos para conhecê-lo, deixando agir de forma deixando agir não de forma limitada, mas em todas as áreas. Na intimidade, Deus é participante e livre para nos moldar em qualquer área ou circunstância da nossa vida. Na intimidade, Deus faz o que Ele quer e quando quer, porque somos barro em suas mãos. Como oleiro, Ele nos molda segundo a sua vontade. Pode a criação questionar o Criador? Deus o molda rumo ao seu destino profético. Então, Deus, Ele nos molda da maneira que Ele quer. Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos moldar, Ele quer transformar a nossa vida, mas nós devemos permitir e reconhecer: eu sou barro, foi o Senhor que me criou, faz a obra em mim, Pai, me limpa, me purifica, me santifica, torna minhas vestes brancas alvas como a neve, tira os trapos de imundícia, troca por vestes de louvor. Coloque-se diante de Deus, diante da autoridade de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu preciso me humilhar, estar sujeito à autoridade de Deus. Assim como você está sujeito à autoridade do teu patrão, do teu chefe, assim você deve estar muito mais ainda sujeito à autoridade de Deus. Se você executa ordens que o homem passa para você, quanto mais de Deus. Comece a colocar em prática a palavra, seja ouvinte e praticante. Não seja aquela pessoa que escuta, como diz a minha mãe, entra aqui, sai aqui. Não. Escute. Ouça com atenção aquilo que Deus está falando ao teu coração. Pratique a palavra de Deus. Se permita moldar pelo Criador e não se esqueça que você é barro. Que Deus ele te formou para louvar, para engrandecer o nome dele.
para orar, para ter intimidade. Então que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao coração dela, que o Espírito Santo, Pai, possa estar transformando vidas, lares, corações, famílias, que estas pessoas se coloquem humildemente na tua presença, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo os seus pecados, trazendo para a luz aquilo que está nas trevas, que elas possam ser moldadas, transformadas e reconhecer que são barro e que precisam da moldagem do oleiro, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Pai, nós continuamos orando pelo nosso estado, pedindo a tua bênção sobre o Rio Grande do Sul, o teu cuidado, a tua direção, Pai, e que o Senhor continue sempre cuidando de nós, do nosso país, nos guardando e nos livrando, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.